sociais. Primeiramente, um debate importantíssimo que se trata não apenas de todos os animais, mas também de saúde pública e também, de uma certa forma, da transparência do Poder Executivo naquilo que ele, neste momento, tem conseguido fazer em favor da nossa sociedade. Bom, primeiramente, este convênio que foi feito com a universidade foi, de fato, uma ideia e uma sugestão de muitos pares desta casa diante das demandas que vinham ao nosso gabinete, da importância das reivindicações das pessoas, para que a gente pudesse, de fato, fazer uma atuação responsável e dar a resposta às pessoas, principalmente aquelas, vereadora Gladys, mais vulneráveis. São aquelas que hoje mais utilizam esses serviços. E nesses 100 dias deste convênio com a UX, foram feitas, então, mais de 1.688 cirurgias de castração. Sendo que, há muito tempo, essas cirurgias não tinham uma efetividade num número neste porte. E uma outra situação que ocorreu também, que foi colocada aqui, que às vezes estas pessoas, principalmente dos bairros da nossa cidade, carentes, elas não tinham condições de levar o seu pet, vereador Rafael, até a clínica. E a UX, neste convênio, através de uma sugestão nossa dessa casa, até mesmo o senhor participou disso, de fazer com que pudesse estes tutores terem esta condição de ter também com que o convênio buscasse, então, o pet e levasse para fazer o procedimento. Olha o quanto isso, de fato, tem auxiliado as famílias para garantir ali a saúde também dos seus animais. Veja que foi feito vários mutirões nesses 100 dias. Mutirões realizados lá no bairro do Dambró, Santa Fé, Belo Horizonte, Jardim Odolado, Ana Rec, Fátima Baixo, Vila Lobos, aonde peço a palavra, este convênio com a UX garantiu com que o ônibus da UX, que é um castramóvel bem mais elaborado e já mais organizado, e com todas as diretrizes do Conselho que trata de saúde animal, aonde garantiu com que estes mutirões nos bairros também pudessem agilizar o acesso, trazendo também o bem-estar às famílias para levar os seus animais ali para fazer, então, os seus procedimentos. Temos que avançar muito. Agora também, gente, a gente precisa, de uma certa forma, que eu ouvi aqui a fala, da transparência. Precisamos, como pessoas públicas, sermos sempre transparentes, mas também temos que ser realistas, verdadeiros. Qual governo que não gostaria de investir na saúde, na educação, no bem-estar animal, em tantas outras pautas, mas, às vezes, pela falta de recurso, você não consegue fazer um projeto macro maior, e por isso é necessário que a gente faça algo que é possível. Há muito tempo vinha se ventilando o Centro de Bem-Estar Animal. Vários governos foram passados aqui e o Centro do Bem-Estar Animal foi só uma coisa do papel, da ideia, mas não elaborado. Hoje já existe um projeto, já existe o recurso e já está pronto para que, através da Senlic, seja construído, então, esse Centro de Bem-Estar Animal. Agora, eu vi também aqui uma fala da questão de 500 animais. Gente, era para ter mais de 1.000 animais naquele local. E não teria como colocar. Por que não tem esses 1.000 animais? Porque foi feito também vários programas de adoção. Imagina se não tivesse feito programas de adoção e muitos munícipes adotados esses animais, o que seria esta situação do bem-estar animal? E concluindo, que todo e qualquer pedido de informação é importante, e estaremos votando sempre favorável, porque somos pela transparência, mas também temos que destacar que a transparência também não pode ser no último ano. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra